assombrados, eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês. A finada Jó. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu em 1985, quando ela tinha 15 anos de idade. Nessa época ela morava com os avós dela em Juazeiro do Norte, Ceará. E naquela época a violência não era tão grande, a cidade era pequena, embora recebesse vários romeiros. Bom, acontece que na rua onde ela morava, na rua da casa dela, existiam várias senhoras que adoravam tomar conta da vida dos outros. Uma delas em especial era a finada Jó, a dona Jó. Ela era uma senhora bem velha, corcunda, bastante corcunda, e adorava usar vestido colorido de chita. Pra quem não sabe, chita é um tipo de um tecido baratinho que as vovós adoravam fazer roupa com esse vestido. Adoravam não, né? Acho que era o que era acessível. E usava também um baita de um chapelão de palha, tipo aquele sombreiro, sabe, mexicano assim. E era solteira. Ela era chamada de moça velha porque diziam que ela ainda era virgem. Ela morava sozinha e o principal passatempo dela, o preferido, era ficar na janela olhando quem subia e quem descia. E como toda boa fofoqueira, adorava falar mal da vida de todo mundo, inclusive da moça que nos conta esse relato. E assim como todo fofoqueiro, não sabe da história real do acontecido, ela simplesmente escuta o que os outros falam e ainda aumenta mais um pouco e dá a sua opinião ainda a respeito do assunto. E ela fazia a mesma coisa. E quem é que não fica pé da vida com alguém falando da sua vida? A moça que nos conta esse relato diz que morria de raiva disso. Acontece que justamente em 1985 a dona Jó ficou muito doente e acabou sendo internada pelos seus familiares e faleceu 8 dias depois. A moça que nos conta esse relato diz que assim, na arrogância de adolescente dela, ela não estava nem aí com a dona Jó. Não foi visitar a velha quando estava no hospital, muito menos foi no velório, no enterro dela. Tava se lixando para aquela velha. E mais, deu graças a Deus que aquela velha desencarnou. E disse que não a perdoaria pelas intrigas e fofocas que inventou a respeito dela. E que não estava nem aí com a sua salvação. Ela estudava à noite nessa época e chegava em casa por volta das 11 horas da noite, porque ela também trabalhava, ela já trabalhava com 15 anos. Então ela trabalhava durante o dia e estudava à noite. E chegava em casa às 11 horas da noite. Ela não se lembra o dia ao certo, mas ela lembra que aconteceu o seguinte. Ela chegou em casa, 11 horas da noite, e a avó dela estava assistindo TV na cozinha. Ela costumava fazer companhia para a avó dela, só que aquele dia ela chegou tão cansada que ela resolveu subir, tomar banho e deitar. Afinal, no dia seguinte ela teria que acordar às 5 da manhã para trabalhar. Então ela tomou banho, se deitou e ela conta que a tia mais nova dela dormia na cama com ela. Era uma cama de casal e as duas dormiam juntas. A janela do quarto delas dava para um corredor descoberto. E lá no Nordeste, naquela época, ela não sabe hoje assim como que é, mas dormia-se com a janela aberta numa boa. E ela conta que apesar de ser uma cama de casal, ela e a tia dormiam assim, ao contrário, uma nos pés da outra, sabe? Uma com a cabeça pra cá, nos pés dessa, e essa com o pé aqui, com a cabeça aqui, e essa com o pé aqui, com a cabeça aqui. Sabe quando você vai dormir com seu primo, com não sei o que, pra não dormir um com a cara do lado do outro, dorme... Entendeu, né? E ela então dormia virada lá pros pés da tia dela e de frente pra janela, que dava pra esse corredor. Mas ela disse que estava tão cansada que ela nem conseguiu dormir de imediato. Ela foi assim, fechando os olhos aos poucos, cerrando os olhos, e quando estava quase fechado, ela começou a ver que estava surgindo uma figura ao longe, na janela do quarto. Uma figura bem pequenininha. Era o rosto de uma pessoa velha, mas ela não sabia quem era. Então ela sentiu os pés formigando e aquele formigamento, aquela dormência começou a subir pelas pernas dela, começou a subir e ao mesmo tempo aquela imagem daquela velha começou a crescer também. E ao invés de fechar os olhos, ela regalou. Ela começou a suar demais e tentava desesperadamente gritar e chamar a tia dela que estava dormindo do lado dela, mas a voz não saía. Então aquele rosto agora já tinha um corpo e já estava mais próximo. E ela reparou que aquela velha vestia um vestido amarelo com colorido e usava um chapelão enorme.
Nesse momento ela não conseguia mexer mais nada do corpo dela, ela estava totalmente paralisada, ela só escutava a respiração ofegante dela, como se ela tivesse corrido uma maratona, de tão ofegante que ela estava. E aquela velha se aproximava cada vez mais e mais e mais, até ficar cara a cara com ela. Ela queria gritar, mas a voz não saía, e aquela senhora tinha um ar de riso. E quando ela encostou o nariz no nariz dela, e ela sentiu a respiração daquela velha em cima dela, tô lembrando agora do filme Arraste-me para o Inferno. Ela clamou em pensamento pela ajuda de Deus, e nesse momento a voz dela saiu, e ela gritou desesperadamente pelo avô dela, que ela chamava de pai. Pai! Nesse exato momento, a velha sumiu. E é claro, como resultado do escândalo, todo mundo da casa acordou. A outra tia dela, a tia que estava do lado dela, o vô, a avó, todo mundo. E o avô dela veio desesperado, correndo e perguntando o que aconteceu, o que foi. Ela disse que tremia igual vara verde e estava tão suada que parecia que tinha acabado de tomar banho, de tão molhada que ela estava. Então ela conseguiu se sentar na cama, trouxeram água para ela e ela foi bebendo enquanto ela foi contando o que tinha acontecido. E ela falava: ela esteve aqui. E o avô dela perguntava: ela quem? Então depois de beber água e se acalmar um pouco, ela conseguiu dizer que quem esteve lá foi a finada Jó. E ela disse que não sabe o que ela queria, porque a mulher não falou nada, só sorria para ela. E o avô dela falou que aquilo não passava de um pesadelo, que não era para ela ficar assustando todo mundo. É claro que ela catou o lençol dela e foi dormir com o avô. Bom, no outro dia ela contou toda a história, desde o começo, detalhadamente para os avós dela, e a avó, em sua sabedoria, perguntou para ela se ela tinha perdoado a Dona Jó. Você perdoou as falhas dela com você? E nesse momento veio à tona toda a raiva e mágoa que ela tinha daquela senhora. Que no momento que ela faleceu, ela não deu a mínima. Pelo contrário, ela disse que não perdoaria, que não estava nem aí com a mulher e tudo mais. Então ela resolveu perdoar a Dona Jó de coração e esquecer tudo aquilo. Rezou algumas vezes por ela e nunca mais ela apareceu. E ela acha que agora a Dona Jó está bem. Hoje a moça que nos conta esse relato está com 45 anos e diz que depois de muita experiência de vida, ela entende o significado do perdão e diz que deseja do fundo do coração dela que a Dona Jó esteja realmente bem onde estiver. Que foi com a aparição dela no quarto que ela começou a entender o sentido de perdoar e ser perdoado. Galera, está provado que falta de perdão dá câncer também, viu? Essas coisas se somatizam no corpo da gente em doença. Tipo, a falta de perdão pode afetar a pessoa que não está sendo perdoada e a pessoa também que não está perdoando. Isso remói, essa coisa remói dentro da gente, essa falta de perdão, de perdoar os outros, e isso causa doença na gente, é verdade. Eu sei que é difícil, dependendo da situação, é muito difícil perdoar, porque perdoar não é só falar da boca pra fora, eu perdoo. Você tem que sentir dentro e let it go. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse relato. E se gostaram, deixa um joinha aqui embaixo, se inscreve no canal se não é inscrito, segue a gente nas redes sociais, compartilha esse vídeo com seus amigos e um beijo pra vocês, até o próximo relato. Tchau!